pensamentos em querer ganhar aquela meta, irmão. Ganhar o que seja aquela coroa de louro, não era? Eram símbolos dele. E nós não, nós vamos ganhar se formos fiéis e firmes, permanecermos fiéis e firmes até o fim, nessa corrida, nessa luta, nós ganharemos a coroa da vida eterna, irmão. Amém? Então deveríamos também manter os nossos olhos fixos no alto, no modelo que é Jesus. Só assim podemos levar os outros a Cristo por meio de nosso próprio exemplo virtuoso, irmão. Enquanto nós concentrarmos em Jesus, refletiremos sua imagem para os outros, irmão. Amém? Como está lá em Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então é isso ser imitadores de Cristo, irmão. Imitadores de Cristo. Sejam meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo dizia. Esse era o intuito, irmão, aleluia, de nós observarmos o nosso exemplo, irmão, de vida de fé cristã. Há muitos espectadores que estão nos observando, irmão. Amém? E versículo 6, irmão. Com efeito, tornar-se imitadores. Então, eles se tornaram imitadores de Paulo e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra no meio de muita tribulação com alegria do Espírito Santo, irmão. Olha que maravilhoso. Observe, a passagem do Paulo a Tessalônica gera tribulação. E ele escreve essas duas cartas dizendo que a igreja está crescendo, está desenvolvendo no meio de tribulação, perseguição e alegria cristã. Andam juntas. Alegria cristã andando juntas. Olha que maravilhoso. Ele está crescendo, se desenvolvendo. Ele fala, irmão. Amém? Porque de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Porque de vós percutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Pois eles mesmos, no tocante de vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servires a Deus vivo e verdadeiro. Olha que maneira. Houve uma repercussão tão grande da vossa fé, da sua obra, de crer, irmão, que eles começaram a deixar os ídolos, irmão, e se converter, aos ídolos e converter ao Deus verdadeiro, irmão. Olha que maravilhoso. Amém? Então, note, observe, nós podemos observar o quê? Que sempre quando a igreja é perseguida, é pressionada, o crescimento é maior, não é assim? Como exemplo deles assim. E quando sempre a igreja está em paz, tranquila, não tem perseguição, não tem luta, não tem tribulação, o mundo parece que está fazendo pazes, amizade com a igreja, então ela dá uma parada, irmão. Amém? A igreja dá uma estabilizada de crescimento. Ela entra no comodismo, irmão. Isso é grave, irmão. Isso nos dá um alerta. Se a igreja não está incomodando o mundo, então está precisando rever o seu testemunho, irmão. Qual é o seu testemunho? Será que nós temos dado um bom testemunho, irmão? Lá para os espectadores que estão lá fora como igreja, irmão? Como recém-convertidos, como servos do Senhor? Né? Cheio de fé, de amor e esperança? Será que esse é o exemplo que nós estamos dando aos espectadores lá fora, irmão? Se não é esse, irmão, então precisa rever o seu testemunho, irmão. Amém? Agora o capítulo 2 que nós vamos entrar aqui, irmão, que agora aqui estavam questionando o ministério do apóstolo Paulo e o seu caráter, irmão, né? Criticando ali, então Paulo se defende, que nós lemos ali. Glórias a Deus. Capítulo 2, 1 ao 12. Aqui está, nós lemos, então aqui estavam questionando o mistério do apóstolo Paulo e o seu caráter. O propósito dele, a motivação dele, a pureza dele, dizendo que ele estava atrás até de dinheiro no versículo 9, né, irmão? Até que eu tinha direito de exigir de vocês o meu sustento, o meu salário, mas não fiz isso para criar uma barreira. Aliás, eu tratei vocês como uma mãe acariciando seus filhos. Então ele explica aqui, irmão, defendendo assim das críticas, irmão, não é? E aqui no versículo 9 ele fala: porque vos recordais, irmão, de vosso labor e fadiga, e como noite e dia labutando, para não viveres a custo de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Olha que maravilhoso, irmão.
Observe que parece que a motivação de Paulo para ir a Tessalônica foram atacados depois da sua partida por gentios pagãos e por judeus apegados à sua fé tradicional. Então Paulo mostrou que os tessalonicenses sabiam que a sua pregação não havia sido em vão, irmão. Amém? Ele sabia. Por quê? Porque o versículo 9 ele fala: pois ele mesmo no tocante de vós proclamo que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes a Deus vivo e verdadeiro. Então teve uma grande repercussão. Então era mentira dos acusadores, irmão. Os acusadores e críticas, as acusações e críticas contra o apóstolo Paulo e ataques à sua integridade podem ser vistos na sua defesa ao dizer que não usou engano, impureza ou dolo, nem andou buscando glória de homens. Não. Então ele se defende, irmão. Então, o ministério de uma pessoa não será inútil se ela tiver o que? Motivos puros, irmão. Amém? Motivos puros. Capítulo 3. Se buscar a aprovação de Deus. Amém? E se amar seu povo com amor abnegado de uma mãe, irmão. Então, nós podemos ver aqui. E o amor encorajador, corretivo de um pai. Glórias a Deus. Amém? Então, aqui no versículo 3, nós podemos ver, irmão, olha, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia e confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio de muita luta. Amém? Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, somos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, e assim falamos, não para que agrademos aos homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, tá aí, irmão. Paulo defende suas acusações levantadas contra ele com a autoridade de Deus. Então, nós observamos que é inútil, não será inútil se ele tiver motivos puros. Paulo tinha motivo puro, capítulo 3. Se buscar a aprovação de Deus, ele tinha a aprovação de Deus. E o amor encorajador e corretivo de um pai. Se nós olhamos 10 e 12, exortamos, conselhamos ali, de maneira como a seus filhos, a cada um de vós. Então, glórias a Deus. Então, Paulo defende as acusações levantadas contra ele com a autoridade de Deus, irmão. Amém? Observando o capítulo 2, o 3 e o 4, Paulo responde às críticas quanto aos seus motivos para pregar. Paulo afirmou ter usado a verdade e não engano, que nós vimos. Seus motivos eram puros, irmão, não eram frutos de imundícia. Sua apresentação era feita com sinceridade, não com fraudulência. Paulo afirma também que seus colaboradores eram mensageiros aprovados, missionários, que as aprovações revelaram ser sincero, pois o ministério que eles tinham não era escolha pessoal deles, mas designação de Deus, assim como o apóstolo, irmão. Então tá aí, glórias a Deus, podemos ver na sua carta, irmão. Amém? Podemos ver na sua carta. Versículo 7, ele fala, embora pudéssemos como enviado de Cristo exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama e que acaricia os próprios filhos. Então Paulo era uma mãe. Ele não havia dolo, não havia impureza, não havia ele como impostor. Não, ele afirma aqui, ele defende as suas acusações, irmão, com integridade. Paulo era uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. E essa palavra acariciar, o carinho expressado em carícia. Aqui esse verbo só aparece mais uma vez o que? No Novo Testamento. E é iluminado pelas cartas de Efésios lá, se nós olharmos capítulo 5, versículo 29, irmão. Esse mesmo carinho. Falando do marido que cuida da esposa. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja, irmão. Então, o apóstolo Paulo agiu dessa maneira. O marido deveria cuidar da sua própria esposa como cuida de si mesmo. Significa a palavra literalmente o que? Manter quente. Então é isso que o apóstolo Paulo queria com a igreja, manter-se quente.
fervorosa, nem fria nem morna, mas quente, fervorosa, irmão, cheio de fé, esperança e amor. Era essa preocupação como mãe, como pai, como mordomo. Amém? Glória. Esse é o cenário familiar meigo que ele passava, queria passar para os irmãos de Tessalonicenses, irmão. Amém? Paulo trata os crentes exatamente assim como uma mãe cuida de uma criança, uma ama que cuida de uma criança, da sua criança, ou seja, com zelo maternal, com ternura, doçura. E é assim que ele se importava, irmão. Glórias a Deus. Então aí ele defende, o versículo 11, irmão. E sabeis ainda que de maneira como pai seus filhos a cada um de vós, como pai a seus filhos a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viveres por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino de glória. Olha que maravilhoso, irmão. Então Paulo tratava os crentes exatamente dessa maneira, como mãe que cuida da sua criança, com a ama que cuida de seu filho, com zelo maternal, com ternura. E você vai notar que ele vai mudar agora a figura, e agora ele vai dizer que ele não é só uma mãe, mas ele é um pai também. Observe que ele tem a doçura de uma mãe, a autoridade de um pai, a firmeza de um pai. Ele vai agora expressar agora no versículo 12 palavras interessantes. Exortamos, consolamos e admoestamos para viveres por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Então agora ele muda, irmão. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo. Agora ele usa essa palavra interessante: exortamos, consolamos e admoestamos. E essa palavra admoestar, observe, é um confronto com com a própria linguagem de Paulo. Aqui no versículo 5, ele fala: a verdade é que nunca usamos de linguagem, ou seja, de palavras, de bajulação, como sabeis, nem de intuito gananciosos. Deus disso é testemunha. Ele mesmo fala, irmão. Então é o próprio conforto, um confronto com a linguagem de Paulo. Ou seja, Paulo não era aquele tipo de líder religioso que passava a mão na cabeça, né, que bajulava ou fazia vista grossa ao pecado, ou não confrontava para não melindrar ou para o contrariar. Não, pelo contrário, não era nada disso, ele era verdadeiro, ele confrontava o que tinha que se confrontar, ele não aceitava o pecado, glórias a Deus, e aleluia, e ele era verdadeiro, ele era como uma mãe que carregava no colo, o pai que exorta e consola, e que admoesta, para que as pessoas o que vivam de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória, irmão. É isso que o apóstolo Paulo transmitia. Este era o caráter do apóstolo Paulo, glórias a Deus. Esse era o amor, esse é o interesse pelo evangelho, pela pregação, pelo amor daquelas almas que precisavam ser alcançadas para o reino de glória, irmão. Amém? É uma coisa muito pessoal, muito importante o caráter do apóstolo Paulo, defendendo a sua autoridade, irmão, aos Tessalonicenses, contra os críticos, contra os judeus que eram inimigos, perseguidores dele, que eram fanáticos, que tinham as suas doutrinas pegada literalmente, aleluia, no Velho Testamento, irmão. Glórias a Deus. Então o apóstolo Paulo ele fala, irmão, de uma maneira muito extensa, irmão. E depois, glórias a Deus, nós vamos parar até aqui, irmão, no versículo 7. Glórias a Deus, e vamos agora parar um pouco para depois darmos a continuidade nesse capítulo 2. Amém, irmão? Então é importante nós entendermos tudo isso, irmão, que o Senhor tem preparado para os nossos corações, irmão. Amém? Então aqui nós vamos agora, abaixa a sua cabeça, fecha os olhos, vamos agradecer ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e bom Pai, no nome consagrado do teu Filho Jesus amado, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez, a qual nós lemos as tuas escrituras e guardamos e meditamos em nosso coração e guardamos em nosso coração para não pecar contra ti, Pai. Para que ela venha a ser cravada em nosso coração, Pai. Não coração, não tábuas de pedra, mas o nosso coração de carne agora, Pai.
para que haja um crescimento, Pai, vindouro, para que haja frutos, ó Pai, frutos, ó, positivos, ó Pai, para que haja frutos, ó Pai, para que haja crescimento, amadurecimento de uma nossa vida, de uma vida cristã, Pai, digna, Pai, aleluia, de verdadeira, Pai, genuína na fé, no amor e na esperança, Pai. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, aprendemos a carta dos Tessalonicenses, Pai. Como o apóstolo Paulo, como o evangelho chegou até a cidade de Tessalônica, aos corações dos teus filhos, ó Pai. Levi, anasto de canta alemai, não foi ticai, não foi chegado somente com palavras, ou com exortação, com eloquência, aleluia, do apóstolo Paulo, Pai, através da pregação desguidada por apóstolo Paulo, enviada de Deus, mas também juntamente com ele, o poder, o sobrenatural do Espírito Santo, que, aleluia, criou nos corações dos Tessalonicenses plena convicção de uma fé viva, de um amor, de uma esperança nos corações dele, Pai, selando assim a vida dele, confirmando assim a vida deles, ó Pai, uma vida genuína, Pai, verdadeira, Senhor. Aleluia, não só chegasse por palavras, Pai, mas por avivamento, Pai, pela manifestação do teu poder. Assim seja na nossa vida, Pai. Aleluia, fazendo com que cada um venha entender, ó Pai Santo, o propósito, o desígnio de Deus para as nossas vidas, quando eles entenderam, Pai. E aqui na carta, no capítulo 2, aqui nós entendemos então que o apóstolo Paulo, Pai, estava defendendo, Pai, dos críticos, dos acusadores, ó Pai, a sua integridade, a sua autoridade apostólica, Pai, dizendo que ele não era impostor, dizendo que ele não era um fraudulento, dizendo que ele não estava com interesse próprio, até mesmo, Pai, em benefício próprio, em adquirir bens materiais, dinheiro, Pai, não, mas aqui ele pôde expor a sinceridade, Pai, do seu ministério, a integridade, o amor, a caridade, Pai, a ponto de entregar a sua própria vida ao amor de cada um deles. Oh, lavado cantaia, oh Deus, que tremenda é esta pregação, que tremenda é esta defesa do apóstolo Paulo, Pai, que amor que ele tinha pelas igrejas a qual ele fundava, Pai Santo, esse mesmo amor venha proceder dentro dos nossos corações, ó Pai, com firmeza, com sinceridade, com integridade, com utilidade apostólica, Pai, mendicanaia, pelo teu Espírito Santo, Pai, assim para que haja maior número de almas, Pai, e assim nós aprendemos aqui através desta carta, Pai, glórias a Deus, que ele se preocupava também com os irmãos ali, Pai. Até mesmo, Pai, ele tinha direito de exigir, Pai, condições financeiras, Pai, mas assim ele não fez, ó Pai, para não ser peso para ninguém, para dar exemplo, Pai, o amor que ele tinha, Pai, até além que ele tivesse direito, mas ele abriu a mão do direito deles, ó Pai, dizendo assim: eu venho aqui para anunciar a palavra, eu venho aqui para pregar a novas boas novas, a ressurreição, a salvação, a vida eterna, com amor, com dedicação, com fé e com esperança. Glória, é isso que eu os transmito a vocês, irmãos, ó Pai, e é isso, Pai, que ele enviou aos irmãos de Tessalonicenses, Pai, de pau de cala de ter, de tal maneira, Pai, que a igreja cresceu em apenas três semanas, 3 sábados, Pai, ela cresceu de tal maneira sobrenatural, ó Pai, que criou um grande impacto, servindo de modelo para todas as igrejas da Caia, da Macedônia, Pai. E assim seja a nossa vida, Pai. Queremos aqui agradecer por esta palavra, Pai, glórias a Deus, Pai, a qual o apóstolo Paulo se preocupava, Pai, em fazer com que os seus filhos tivessem, Pai, aleluia, tivessem ali, Pai, glórias a Deus, verdadeira conversão, Pai, que tivesse ali, que a qual ele demonstrava, exortava, consolava, aleluia, para que os teus filhos venham chegar também, Pai, a salvação eterna, Pai, para viver uma vida digna, Pai, para viver uma vida de verdadeiros imitadores de Cristo, Pai, para ter o crescimento, a maturidade espiritual sobre os teus filhos, ó Pai, e assim nós aprendemos nesta tarde, Pai, essas palavras em nossos corações, Pai. Abençoa cada um de nós, abençoa minha esposa, abençoa este ministério, Pai, a qual o Senhor tem colocado
Pai, no canal Tudo Se Fez Novo, para levar as tuas boas novas, os teus filhos, ó Pai, para alcançar as almas, o pecado, tirar das correntes do inferno, das correntes de Satanás e trazer das trevas para a maravilhosa luz, aqui no Brasil, fora do Brasil, aonde a tua palavra dissipar, aonde a tua palavra alcançar, aonde a tua palavra, Pai, atravessar barreiras e fronteiras, ó Pai, trazendo os teus filhos, ó Pai, para uma nova vida em santidade, justiça e proveniente da verdade, Pai, e que toda força contrária, toda perseguição do inimigo que querem parar, barrar o nosso evangelho, anunciar a tua palavra, aleluia, que quer confrontar com cada um de nós, ó Pai, seja destruído agora, no poder do teu Espírito Santo, todas as coisas contrárias do inimigo, Pai, em nome de Jesus saia, assim tocando sobre cada alma, Pai, que vai assistir esse vídeo, o canal Tudo Se Fez Novo, em outros países, ó Pai, aqui no Brasil, fora do Brasil, em nome do Senhor Jesus, para que haja maior número de almas convertidas, Pai, que cresça ali, que haja igrejas, ó Pai, aleluia, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aumentando assim o crescimento e a salvação, Pai, dos teus filhos, ó Pai. Assim abençoa, Pai. Abençoa a minha vida, minha esposa, meus filhos, todos os seus filhos que vão ouvir esse canal, que tem acompanhado esse canal, Tudo Se Fez Novo, Pai. Assim nós agradecemos desde já, Pai. Em nome de teu Filho amado, bendito Jesus, que vive não só hoje, mas vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém.